Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz seja contigo, amém? Vamos aqui dar início a mais uma reflexão dentro da palavra de Deus, é uma meditação para a nossa edificação, amém? Para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, para que nós possamos crescer na fé como filhos de Deus, amém? E o título da mensagem de hoje, da nossa reflexão de hoje, é um sacrifício definido, amém? E a palavra que nós vamos ler, ela está lá em Levítico, capítulo 3, verso 2, e diz o seguinte: E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Amados, antes da gente começar a meditação, eu quero dizer algo para você guardar no seu coração. Cristo morreu por mim e por você. Amém? Guarda isso. Tem muito a ver com a mensagem, que nós vamos meditar hoje. Para que a gente possa entender, amados, esse conceito de expiação limitada, nós precisamos recorrer a outro conceito, que é o conceito do sistema de sacrifício levítico. E entender o que ele significava e como ele funcionava. Como nós sabemos, na palavra de Deus, lá em Êxodo, nós vimos que o Senhor separou a tribo de Levi para o sacerdócio do povo de Israel. E eles desempenhavam tarefas relativas a esse sacerdócio, como a guarda do templo, a manutenção dos objetos sagrados e a oficialização do culto. Essa parte litúrgica ficava a cargo dos levitas, E essa parte litúrgica incluía os rituais de sacrifício e oferta pelo povo de Israel, pelos indivíduos e pelo povo no geral. Então esses sacrifícios, essas ofertas pelo povo, essa intercessão era feita pelos levitas, Por isso se fala sacrifícios, e rituais levíticos, Para entendermos, esse sistema, nós precisamos entender tudo isso. Como nós lemos lá nos textos do Antigo Testamento, Deus instituiu o sacrifício de sangue como meio de expiar os pecados do povo e assim purificá-los, cerimonialmente, para que lhe prestassem o culto de adoração. A palavra expiação, ela significa cobrir, reparar, pacificar. Então, para que o louvor, a adoração do povo de Israel fosse aceitável ao Senhor, era necessário antes fazer esses rituais de purificação, esses rituais para cobrir, para reparar, para pacificar, para purificar o povo de seus pecados. Sendo assim, todas as vezes que o israelita desejava aproximar-se de Deus para o adorar, ele necessitava fazer um sacrifício ao Senhor para expiação dos seus pecados, expiação, e cobrir pecado, porque o único que perdoou, que purificou de uma vez por todo o pecado do homem, independente dele ser hebreu, grego, judeu, gentio, foi Cristo através do seu sangue. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Havia na ordem dos sacrifícios levíticos diversos princípios espirituais, que serviam como sombra ao perfeito sacrifício de Jesus, que ele ofereceu na cruz para nos salvar. Nós vamos ver brevemente alguns deles. Cada israelita, ele trazia o seu próprio animal para adoração, conforme as instruções previstas no livro de Levítico. Um animal por pessoa para uma expiação, definida para aquela pessoa. Geralmente era o melhor animal que ele tinha. Geralmente era o primogênito, o cevado, que era preparado o ano inteiro para aquele sacrifício. Era o melhor que ele tinha na sua fazenda. Então, nós aprendemos com isso que é dar o nosso melhor para Deus. O nosso melhor em todas as áreas. Para Deus, sempre o melhor, sempre a nossa primícia. É sempre o nosso primordial, porque Ele é merecedor. Nós não somos merecedores de nada. É tudo pela graça, um presente não merecido.
mas da nossa parte para Ele nós devemos dar sempre o melhor. Mesmo que seja sempre pouco, devemos dar o nosso melhor para o Senhor. E cada israelita trazia o melhor para oferecer a Deus. E o sacrifício era feito com o adorador, com a pessoa que estava prestando aquele sacrifício. Como nós lemos no início do texto, ele colocava a mão na cabeça do animal, indicando ali uma transferência de culpa, de modo que aquele sacrifício era substitutivo. Eles faziam assim: na hora do sacrifício eles colocavam a mão sobre a cabeça daquele animal, transferindo a culpa para ele. Era como se aquele animal me representasse. Era como se eu recebesse, como aquele animal recebesse a minha culpa e a minha punição. Por isso ele era sacrificado, porque nós vimos na palavra de Deus, que o resultado do pecado é a morte, E era assim, e sempre foi assim, porque o resultado do pecado é a morte eterna. Mas aí eles colocavam as mãos sobre o animal, transferindo a culpa para aquele animal, e aquele animal era sacrificado, representando o quê? A nossa morte. Isso daí é forte, É muito forte. E Cristo, sobre a cruz do Calvário, ele tomou sobre ele o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa dívida, e ele pagou ali na cruz do Calvário, dando a redenção definitiva para todo aquele que nele crê. Isso também é mais forte ainda, meu amado. A possibilidade, de um sacrifício substituto era a forma de que Deus, utilizou, uma forma bem didática que ele utilizou para nos ensinar, e para toda a humanidade, que a respeito da graça de Deus, de oportunizar uma forma de perdão para a humanidade, e ao mesmo tempo, o custo dos nossos pecados, o preço do nosso pecado. O sacrifício de um animal, ele lembrava o povo de Israel que a santidade de Deus deve ser vindicada. A substituição mostra que ele oferece a graça ao povo que escolheu. Amém, meu amado, minha amada? Mesmo no sacrifício do dia da expiação, que abrangia toda a comunidade de Israel, havia claramente uma definição do alcance e da eficácia do sacrifício, do sangue vertido. Em toda a revelação bíblica, os sacrifícios de expiação sempre tiveram limites estabelecidos. Vamos ler um trecho, vamos ler o capítulo 16 de Levítico, que fala do grande dia do perdão, que era um dia específico para o perdão de todos os pecados do povo de Israel. Ali falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão que morreram quando chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu filho que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com o novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e se cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirás. E a congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. E também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá pela expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo pelo deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, e será por ele, e ele fará expiação por si pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação.
E tomará também incensário cheio de brasas do fogo do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído levará para dentro do véu, e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho, com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue do seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Amém, amados? Eu vou parar por aqui. E a gente viu o quê? Que era uma série de rituais para a purificação do povo. Mas o Senhor Jesus, Ele veio e se ofereceu a si pelos nossos pecados. O único sacrifício, esse sacrifício que eu acabei de ler, ele era feito anualmente, pela expiação do pecado dos sacerdotes e do povo. Jesus Cristo veio uma vez por todas para operar um sacrifício definitivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todas essas verdades que nós acabamos de ler agora e falar agora apontam para a obra do sacrifício na cruz do Senhor Jesus, que Ele consumou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna, vida abundante nele. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te dou graças, meu Deus, te dou graças, meu bom Jesus, pelo sacrifício que foi feito de uma vez por todas ali na cruz do Calvário. O Senhor foi o sacrifício vivo que abriu o caminho para nós diante do altar da graça do Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, como é bom te louvar, como é bom te agradecer, como é bom adorar-te na beleza da tua santidade. E esse caminho foi aberto pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que a tua bênção esteja sobre todos os meus irmãos que acompanham comigo a essa ministração, dessa meditação no dia de hoje. Que a tua bênção visite o lar de cada um e que a tua presença seja constante em nós. Cubra-nos com teu sangue, santifica-nos, purifica-nos de todos os nossos pecados e liberta-nos de tudo aquilo que nos aprisiona. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço, desde já agradecendo, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meu amado. Amém, minha amada. Eu agradeço por estar comigo até o final dessa meditação. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Marcos Arouca, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que você crê que precisa ouvir essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão redentora do Espírito Santo de Deus seja contigo para todo sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e amém. Fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.